Ele fala aqui, dentro dessas bem-aventuranças, é um tópico que às vezes parece estranho. Bem-aventurados pobres de espírito. Eu mesmo muitas vezes ouvi falar na minha adolescência, e até ainda recentemente, dizer assim, pobre de espírito, com um desprezo, né? Que a pessoa é um pobre de espírito. Não foi nesse sentido que Jesus quis dizer. Ainda hoje mesmo a gente estava falando lá na preparação na Câmara de Passe sobre a humildade. Então Jesus diz assim, bem-aventurados. Quando ele fala bem-aventurados, ele diz assim, é que vocês hão de receber a recompensa por serem assim. Há que ter um prêmio àqueles que sejam assim. Há uma recompensa para quem seja assim. Não é tempo perdido em ser uma pessoa assim. É no que tange a humildade, porque muitas vezes as pessoas se acham, ou porque ela tem uma condição intelectual mais elevada do que o outro, ou porque ele está em um meio social mais destacado do que o outro. Então, ele se acha. Esse achismo é oriundo do orgulho. Olha eu, né? Ou com quem achas que está falando? Não tem essa expressão, né? Nessa fraqueza da gente, às vezes você acha desse jeito. Mas Jesus fala que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque são os humildes, que quando se referem a Deus, quando pedem algo a esse Criador, sabe da sua limitação. Reconhece que você não é nada. Mas diz, Senhor, apesar de eu ser assim, esse nada, se for possível, me conceda isso. Olha a forma. E o outro diz assim, olha, Senhor, estou pedindo, já tem não sei quanto tempo rezando, não adianta nem rezar mais, já cansei de pedir. É poderoso. Quando esquece que a espiritualidade não está aqui para fazer a nossa vontade, nem se manifestar a hora que eu quero. Não é? Vamos ver se eu estou indo aqui no que está falando aqui no capítulo, só para dar uma lidinha para a gente não perder o fio da meada. Então, assim, a incredulidade se divertiu com essa máxima, quando disse bem-aventurados os pobres de espírito, porque havia muitas pessoas que não acreditavam nos poderes do alto e eles riram disso. Né? Falaram, imagina, os pobres de espírito são bem-aventurados, são os coitados. Né? Então, bem-aventurados os pobres de espírito, como sobre muitas outras coisas, sem a compreender, porque eles não sabiam o que Jesus está querendo dizer com isso. Por pobre de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência. Não. Pessoa com pouca inteligência ou com alguma deficiência mental. Não. Mas os humildes. E ele disse que o reino dos céus é para eles e não para os orgulhosos. Eu acho que uma chaga da humanidade é o orgulho. Que ele leva a outras tantos desequilíbrios, tantas outras chagas. Porque o orgulho faz você se ressentir porque você acha que o outro não está reconhecendo em você o quanto você é bom e, portanto, imagina falar assim comigo, me ressinto. O orgulho não aceita a opinião do outro porque a dele é melhor. O orgulho faz você interromper uma caminhada só porque o outro não concordou com você. Que eu quero ter razão. Tem um negócio que é louco. Ontem mesmo eu estava falando numa palestra que eu dei na Colmeia, que é assim, tem gente... Meu pai falava assim, que doido que discute com doido passa atestado de louco. Quando você estiver conversando com alguém e a pessoa se virar em mil para provar para você que ela tem razão, fala, sim, senhor. A razão é sua, a paz é minha. Porque se você for estender a conversa, é a conversa de louco para louco. Porque o outro não vai abrir mão da razão dele. E aí as discussões são acaloradas nesse sentido. O que é isso? É o orgulho. Quando eu quero ter razão é porque eu sou orgulhoso. Jesus aqui também fala das pessoas que são dotadas de grande inteligência e capacidade intelectual, o que as faz, muitas vezes, desprezar
os valores espirituais, porque ele já é tão poderoso, ele já sabe tanto. Normalmente, a pessoa que lida muito com a ciência, alguma coisa, coisas exatas, é meio cético, né? É difícil para ele acreditar que existe um poder sobre o qual ele tem que se curvar. Imagina, eu descobri a lei da gravidade, por exemplo, né? E eu tenho que me curvar a uma divindade que... Né? Imagina, sempre eu, o egoísmo, né? Essas pessoas não quer dizer que elas não tenham o mérito. Muitas vezes você vem dotado de uma experiência como essa porque você tem que servir e não deturpar, não emperrar o progresso. Pessoas muito inteligentes inventaram a bomba atômica. Existem espíritos grandiosos que sentiram a consequência da sua inteligência e não se conformaram, porque a sua ideia foi tomada por outros de má intenção e as consequências foram mais graves. Alguém me ajuda aqui, Santos Dumont, por exemplo, né, que inventou o avião. E quando ficou sabendo que estavam usando o avião para a guerra, ele se desfez. Então, veja bem, nesse caso não é o caso dele, porque ele não inventou o avião para a guerra. Os homens de má intenção é que tomaram a sua ideia para usar isso como arma. Se nós, muitas vezes, temos um potencial na gente que pode ajudar o outro, isso é bênção. Mas muitas vezes o orgulho não deixa que eu divida. Como é que eu vou... Pode passar por aqui, ó. Como é que eu vou passar a minha receita do bolo? De jeito nenhum. Não compartilha por puro orgulho. Porque ele é um bom, ele que inventou, ele é dono da ideia e ele não vai compartilhar. Quando muitas vezes ele é o instrumento primordial para que aquilo seja disseminado para o bem da humanidade. E a pessoa, por orgulho, não se presta a esse serviço de auxílio da caridade. Por orgulho. Por isso Jesus fala assim, bem-aventurado aqueles que são simples, que não vê maldade nas coisas, que não prejulga a torta direita. Quem não tem maldade no coração, isso vai também naquele capítulo que fala bem-aventurados puros de coração. Que é quase a mesma coisa, quando você tem humildade, você tem um caminho para ter um coração puro. Tem gente que já tem o coração puro, mas se a gente não tem ainda, o ser humilde é uma ferramenta que vai te ajudar a ter. Então, na verdade, quando eu me proponho a auxiliar de alguma forma e de forma verdadeira, não precisa ser nas grandes causas. São nos mínimos detalhes no dia a dia, na sua casa, no seu meio de trabalho, né, com seus colegas, numa comunidade que você faz parte. A casa espírita é assim, todo mundo puro? Então, o Fábio ainda brincou comigo ainda agora. Eu falei, acho que vai sobrar para mim fazer a palestra. Quem sabe, sabe. Eu falei, quem deve, deve. Quem deve, deve. Por isso que tem que estar aqui fazendo essa preleção sem estar preparada. Mas a verdade é que a gente nunca está sozinho, né? A espiritualidade está ajudando. Tem N pessoas aqui, cada um tem uma história e uma expectativa com relação ao que veio buscar. E muitas vezes o que a gente fala aqui, né, Cidinha? Às vezes, metade é você que fala, metade é eles que ditam. E que tem que ter humildade para saber que você não é nada, você é só instrumento. Primeiro passo para cair é achar que você é dono da bola. Né? Muitas vezes nós temos fatos no dia a dia da gente que você não remete esses fatos à providência divina. E na maioria das vezes, esses fatos estão diretamente ligados à providência divina. Providência divina. Um farol que fecha quando você está com pressa.
Aí você solta lá o palavrão, né? Aí o seu mentor fala assim, mal agradecido, tô te ajudando, né? Fica quieto aí, espera abrir o sinal. Aí daqui a pouco você vai, quando vê lá na frente, tem um acidente que talvez fosse você. Certo? Aí você tá indo aqui, vou entrar nessa loja. Quando vê, por fim, despenca o muro da cabeça da pessoa ali. Era você que era para estar ali. Estou dando esse exemplo meio trágico assim, mas na maioria das vezes é tudo muito sutil. Você não percebe muito o que está acontecendo. Mas quem está ligado ao alto consegue perceber essa influência. O que é estar ligado, como falei ainda há pouco, é saber da sua limitação. Que você caminha nessa terra aqui, você dá 2 passos, mas só se o próximo você vai dar. Caiu, morreu. Como diz o mineiro, morreu. Né? Desencarnou, né? E o passar dessa para outra vida não tem aviso prévio. E o engraçado é que a gente sabe disso e ninguém se conscientiza o suficiente para agir de forma como se hoje e agora fosse o nosso último momento nessa terra. É como se estivesse numa ilusão perpétua por não querer enfrentar a realidade. Mas é melhor enfrentar a realidade dentro de uma segurança de que você não está sozinho, que a espiritualidade está cuidando, que você querendo ou não você vai desencarnar, que você querendo ou não, o que você vai levar daqui é o que você planta e constrói. Seria menos complicado. Você não daria tanto trabalho na porta de São Pedro, né? Não daria trabalho. Não se desesperaria tanto. A doutrina é maravilhosa nesse sentido, eu acho. Que ela não soluciona o problema de ninguém, né, Gilmara? Mas ela dá a condição de resolvê-los da melhor forma. Se não há possibilidade de resolvê-los, ele dá a coragem e a resignação para enfrentar. Pega 2 pessoas. Eu vou dar um exemplo que eu costumo dar às vezes, quando eu lembro, eu falo. Tinha 2 velórios. Ali lá, onde chama lá, no municipal lá, velório municipal. Tem várias salas, né? Aí tinha lá uma similaridade nas situações. Uma senhora e outra senhora. Um marido morto ou um marido morto. Uma se descabelava de tal forma que ela desmaiava e acordava e desmaiava, e gritava, e calmante, e ela chorava, e ela se lamentava, enfim, imagina um desespero. Errado? Não, coitada, o marido morreu. A outra lá, o marido morreu. E ela quietinha, lagriminha, para pingar, tu. Sem desespero. Estava doendo menos nela? Não. Talvez qual fosse a diferença? O preparo que ela tinha frente àquela situação. Era espírita? Não sei. Porque nós temos uma longa história antes dessa. Já vivenciamos o Evangelho de Jesus antes disso. Eu posso dizer que a experiência dela frente a esses acontecimentos, a perda de um ser querido, pudesse estar fazendo a diferença na vida dela naquele instante, mesmo sem ser espírita. Mas ser espírita ajuda muito. Uma espírita que estuda, que se conscientiza e quer aprender. E quer pôr em prática. Por quê? Fala de onde você veio, para onde você vai, o que você está fazendo aqui, quais as consequências dos seus atos. Porque Jesus sempre pediu para você ser uma pessoa boa, para você não sofrer, cara. Não é que você precisasse. Jesus não precisa de ninguém, Deus não precisa de nós, não. É por puro amor. Mãe, quando dá um conselho para um filho, não é porque não quer ver ele sofrer? Não quero ver meu filho sofrer, então eu vou privar ele de certas coisas, vai doer nele, mas é pro melhor para ele. Não é? É amor. E a doutrina ensina isso, que você precisa, sim, estar consciente da sua condição aqui. Não é, amada? Vamos ver o que mais fala nesse capítulo. Quem se eleva será rebaixado. Bom, é quase que redundante isso mesmo, né? Aquele que quer ser muito,
fatalmente vai passar por uma situação onde ele vai ser chamado a ser humilde. E pode ser que, se ele não tem exercitado a humildade por conta própria, ele vai ser constrangido. Jesus fala assim, quando você for convidado para uma festa, toma cuidado, não vai logo sentando nas primeiras fileiras, não. Você fica lá quietinho no fundo lá, que quem te chamou para a festa pode chegar e falar assim, fulano, vem cá, senta aqui na frente, quero apresentar meu amigo. Ó, exaltou você, né? Bacana, não é? Por quê? Porque você foi humilde e ficou lá atrás. Agora, se você vai todo exibido, senta lá na frente, aí o que aquele que te convidou chega mais importante que você, fala assim, você pode dar o seu lugar para fulano? Ai, que vergonha, não é não? Mais ou menos assim. O Papai do Céu nos convida a sermos humildes. Porque se alguém tiver que te elevar, vai ser Ele, de acordo com seus méritos. Há recompensa em ser assim. Quando o sofrimento chega e você acha que não tem mais jeito, creia, você não está sozinho. Ele está tomando conta. Ele está te ouvindo, né, Márcio? Como falamos na Câmara de Passe hoje. Ele está te ouvindo. Só que muitas vezes aquilo que você pede não é o melhor para você. Agora, seja uma pessoa de bem, exercite a caridade, saia do seu egoísmo, saia de si e espere, porque Deus vai te recompensar de alguma forma. Não é de um jeito, mas é de outro. Alguém não te quer bem? Ai, obrigada. Alguém disse que não te quer bem, alguém te ofendeu? Pode perceber que ele vai colocar duas pessoas que vai te exaltar, vai te fazer carinho, vai te valorizar. Mas você é aquela pessoa, né? E você não percebe que às vezes a sua história com aquela pessoa não pode ser diferente daquilo. Experiências do passado, energias fluindo ali, ó. Não tem aquela situação que você encontra uma pessoa e fala assim, posso nem olhar, nunca me fez nada, meu Deus, eu não vou com a cara da pessoa. Aconteceu já isso. É culpa sua? Não. São resquícios de experiências passadas. Aí se você conhece a doutrina, você vai ser esperto e vai fazer o quê? Quebrar o gelo. Percebeu que ali não está dando certo, mas você vai arrumar um jeitinho para quebrar o gelo. Às vezes, uma atitude sua, por mais simples que seja, um olhar no olho, uma gentileza de ceder o lugar, um bom dia bem dado, mesmo que aquela pessoa te cause uma repulsa. Faz a sua parte, faz seu esforço. Quem sabe aquele ato simples que você achou que não fosse significar nada, quebre uma barreira que poderia seguir por muitas outras encarnações. Às vezes é um tiquinho de coisa só que precisa. Algo que ficou mal resolvido. Então nós temos que ser espertos. Por isso que eu falo que a doutrina é bacana, porque ela te dá o caminho. Ela te ensina como percorrer eu diria que esse deserto seco, que é a nossa reencarnação. Por quê? Por que deserto seco? Porque nós estamos num planeta de provas e expiações e a dor é maior do que as coisas boas. O mal ainda predomina. Consequentemente, as dificuldades são maiores. E o sofrimento impera. Então, quando você conhece a doutrina, você tem essa bagagem que te faz mais forte. Fala assim, eu sou poderoso. Com Deus na frente eu vou a qualquer lugar. Agora o outro fala assim, eu sou poderoso porque eu conheço, sei, eu posso, eu faço, aconteço, eu. O semáforo fechou porque fechou. Vai falar que é Deus que está agindo no semáforo? É o orgulhoso que não acredita na espiritualidade. Não acredita o quanto o plano espiritual age na sua vida. No livro dos Espíritos está perguntando assim, o quanto os Espíritos atuam, influenciam na nossa vida? A resposta é muito mais do que vocês imaginam. Né? Então, o princípio de que a gente deve sempre pensar que nós somos limitados, mas dotados de um grande poder. Porque Jesus falou que aquilo que Ele faz, a gente podia fazer aquilo e mais, muito mais.
ele não teria ideia de nos iludir. Ele falou porque é verdade. Só que nós somos escravos do nosso pensamento, somos escravos da nossa limitação. A gente tem a tendenciosidade a sermos trágicos, a pensar mais no mal do que no bem, fatalistas. Falou que está com dor aqui, meu Deus, já é câncer, né? Falou que já vai fazer uma entrevista de trabalho, demorou da resposta, já não vou passar mais, né? Então é assim, nós temos essa tendência a ver o ruim. Quando que nós, se tivéssemos ideia do quanto nós podemos, óbvio, sempre nos submetendo ao poder do alto, que é o que nos dá a capacidade. Tudo que nos é dado pode ser tirado. Tem uma historinha de dons que nós temos, recebemos dons e não fazemos bom uso dele. Um exemplo, eu venho nessa vida e tenho o dom de ser médico. Aí, num dado momento, eu deixo de ser um médico preocupado com a missão que eu assumi, porque, na verdade, eu sou seduzido pela materialidade. É difícil? É difícil vencer, porque a maior parte da nossa vida é feita de materialidade, do dinheiro, que o dinheiro pode nos dar, o que o poder pode nos dar, porque às vezes não é só dinheiro, é poder também, né? E aí ele passou toda a encarnação dele fazendo a medicina, mas tendo em vista o que ele pode ganhar. Ok? Na outra encarnação ele vai ser desprovido dessa faculdade de ter capacidade de ser um médico, de curar, e muitas vezes ele vem como um paciente dotado de uma doença muito grave, onde um médico parecido com o que ele foi pode também ser negligente porque ele não pode pagar. Isso não é uma regra, mas pode acontecer. Às vezes eu venho com o dom de ensinar, né? Você vem com o dom de ensinar e você negligencia. Não assume a responsabilidade que você deveria ter com relação aos seus alunos ou aqueles seus pupilos. Na outra encarnação você vem meio retardado, deficiente das suas faculdades intelectuais. Não que eu tomei ontem lá na... Então não é assim, tomar lá da cá igualzinho, sabe? Mas assim, existe muita relação. Por isso que a gente tem que ser sempre assim, assumir a nossa responsabilidade, fazer o melhor, nunca se achar e ter o respeito com o outro. Você não é melhor do que o outro. Eu posso ser lá, eu vou dar um exemplo, né? Que nós estamos vendo hoje, não dá para esconder que esteja acontecendo isso. Nós temos um chefe de país, né? Onde ele sente o poder com ele e acha que esse poder lhe dá o direito de fazer o que bem entende. Certo? Ele não está ali por acaso. Foi dado poder a ele para isso? Não, ele pode fazer muita coisa boa. Mas é aquele cara que chegou na festa e sentou na primeira poltrona. Ele vai ser convidado a dar um lugar para outro. Não fez a lição de casa. Não cumpriu com o compromisso. Mas ele sabia que ele tinha compromisso? Normalmente nós sabemos, quando encarnamos, dos nossos compromissos. Só que a gente esquece e se deixa seduzir pelas tendenciosidades e pelo rolo compressor que é a sociedade. Aí eu esqueço tudo, ponho a perder o que eu prometi que ia fazer. O orgulho fala mais alto, porque ali nessa situação nada mais é do que o orgulho, falando alto, gritando. Então que a gente possa tirar também exemplos daquilo que eu também não quero ser. Porque também nós temos exemplo daquilo que eu quero ser. Tem uma passagem da Madre Teresa de Calcutá, que ela estava ajudando num campo de refugiados, e um jornalista falou para ela assim, nossa, e aquele pessoal tudo cheio de doença, fedido, enfim, degradante, né? E ela pegava no colo, e ela ajeitava aqui, acalentava ali com as criancinhas, né?
Aí o jornalista estava fazendo uma entrevista com ela, falou assim, nossa, eu não faria isso que a senhora faz por dinheiro nenhum do mundo. Ela falou assim, nem eu. Não é? Então, a gente é tentado. O dinheiro é algo abençoado, mas também algo perigosíssimo. Temos que ter discernimento para lidar com o danado. Porque o dinheiro te põe a perder, te tira do eixo. Quantas famílias carregam reencarnações por reencarnações em desalinho harmonioso, porque na hora do testamento, na hora da partilha, e não é só família, é o casal, tudo é dinheiro. Não separo, porque se eu separar, vou ficar falido, vai viver no inferno, porque não, por causa de dinheiro, né? Então é o dinheiro que vale mais. É a minha razão que vale mais. Então, onde está o seu tesouro, está o seu coração, também fala isso. Então vamos pensar o que é importante. O seu tesouro é aquilo que é importante para você. E onde está o seu tesouro, está o seu coração. Ali você está na sua essência. Então o que pesa para mim? O que é importante para mim? Tem que ver aí, tem que pensar. Que importância está dando ao quê? Quando a gente vai se desprendendo, a vida vai ficando mais leve, sabe? Vamos aqui de novo, vamos lá. Se mais ou menos assim, nós somos escravos do nosso passado, mas donos do nosso futuro. Sim, principalmente do nosso presente. Que é aqui e agora que eu defino o que vai ser meu futuro. Nós somos escravos na medida que a gente acha que aquilo não tem solução. Nós nos libertamos do passado quando eu percebo que em cada fase da minha vida eu tinha um grau de evolução. A necessidade do auto-perdão também é muito importante. Então, se lá no passado eu tinha uma condição X e eu fazia determinada coisa, é porque eu ainda não tinha o conhecimento. Agora, uma vez que você tem o conhecimento, meu filho não tem mais desculpa. Um dia, numa escola de aprendiz do Evangelho, a gente estava dando lá na Coal, o aluno, aí eu falei assim para os alunos, né? Tem uma frase lá, a quem mais é dado, mais é cobrado. O moleque botou a apostila debaixo do braço e foi embora. Senhor, você vai, vou embora, não quero saber de mais nada. Não deixa de ter razão, né? Porque a responsabilidade do saber te isenta de desculpa, você não pode ter desculpa mais, você sabia? É que nem no passado, não tem aquelas tribos indígenas que comia carne humana? Tem uma pergunta dessa no Livro dos Espíritos. O que dizer dessas pessoas que comiam carne humana no passado? A resposta do alto é assim, naquela época, eles tinham a experiência, sabia isso. Hoje não mais nos cabe. Ou seja, o grau de evolução é algo que nos possibilita o progresso, certo? Mas também não nos isenta de responsabilidade. Tudo que eu fiz, eu tenho que resgatar, mesmo não tendo tanta consciência. O grau de resgate é mais ameno, porque eu não tinha consciência. Mas eu tenho que resgatar. É a lei do retorno. Não tem como escapar. Mas ela tem um atenuante da ignorância. Eu não sabia. Que nem criança fez um negócio, catou, não sabia que era errado. Você vai brigar com a criança como se ela fosse uma adulta? Não pode. Mas tem que educar. O que é esse educar, no nosso caso? É expiar. Aprender pela experiência da dor mais para frente. Isso, quando a dor chega na nossa casa, nós devemos dar graças a Deus. Não é ser masoquista não, tá? Porque, oi masoquista, tá doendo e tá rindo, que nem hiena. Né? Não é isso. Não é isso. É que a dor sempre vem para curar uma chaga que está aberta. Para consertar uma coisa que ainda não foi consertada. Quando você sofre injustiça, ingratidão, é porque com certeza você ainda precisa exercitar a humildade, a complacência com o outro que te feriu, né, Cidinha? E às vezes vem numa prova tão pesada, quando você acha que você está bonito na fita. Aí fala, tá bonito na fita, vamos ver se você está mesmo. Aí você fica por dias matutando, sofrendo,
sem entender. Aí daqui a pouco cai a ficha. Lembra que eu falei, espírito é tudo santo? Não, aqui mais é dado, mais é cobrado. Você já sabe, neguinho? Põe em prática. Não põe em prática não para você ver. Agora, quem não sabe nada, está aí perdido na rua, aí não acontece nada com a pessoa, criatura. Né? Acontece nada com ela. A gente acha que não. Porque a paz, cada um sabe da sua. Não é? Então, essa experiência de vivenciar a dor, ninguém é testado naquilo que já está quites. Se você precisa exercitar a humildade, você vai ser posto em prova em algo que vai te humilhar. Vai te falar, volta aqui que você não é ninguém. Tinha um asilo que eu frequentava lá perto do INPE, e eu ia lá uma vez por semana. E tinha uns velhinhos lá, que a gente gostava de criar um laço, né? Assim, uma conversinha, contar uma história, ouvir uma história deles, né? E tinha uma senhora lá que era a Maria da Cadeira, eu chamava Maria da Cadeira. Por que Maria da Cadeira? Porque quando eu conheci ela andava de andador, mas depois passou um tempo que ela cortou a perna e depois cortou a outra perna e ela ficou só na cadeira de rodas. Mas ela era uma pessoa tão branda, tão tranquila com relação à própria prova dela. Ela estava sempre alegre, sempre feliz. Ela era tão pura que ela acreditava no Papai Noel, acredita? Verdade. Um dia nós fomos lá vestidos de Papai Noel para o Natal, né? E ela falou assim, Cleo, o Papai Noel acabou de sair, filha. Você não viu, filho? Chegou a tempo, filha. Piamente acreditava no Papai Noel, né? E estava ali no asilo, sem ninguém, não tinha parente, não tinha ninguém. E ela sempre bem, adorava um batom, os brincão colorido, alto astral. Tá. Sentava e comia o que todos comiam. Aí um dia eu cheguei lá na hora do almoço e tinha uma senhorinha diferente. E eu cheguei e falei, oi vó, tudo bem? Tira a mão de mim. Eita, tira a mão de mim. Porque você não sabe com quem está falando. Eu sou nutricionista da USP. Porque eu estou aqui por pouco tempo. Estou aguardando a minha manicure. Eu falei, eita. Olha as duas criaturas no mesmo ambiente. Para acabar de fechar o episódio, ela falou assim, quero a minha sobremesa. Era banana no dia, né? Ela disse, me nego a comer sem talher. Eu falei, eita, de novo, né? Dá-lhe talher. O que você acha que acontecia ali? Experiências diversas. Uma já tinha vivenciado o suficiente para aprender a humildade. A aceitar sua prova com resignação e brandura. A outra não, toda revoltada, porque precisava exercitar a humildade. Saber-se igual. Saber-se limitada. Saber-se submissa à vontade do outro. Olha só, é difícil isso, hein? Às vezes a pessoa que é colocada numa situação de dependência do outro, ela demora um bocado de tempo a aceitar aquilo, porque é humilhante para ela. Mas quem garante que aquela situação exatamente não é para curá-la? Que ela vai sair daquela situação melhor. Mas tem que ter a vontade de querer ser melhor. De aproveitar a luz no meio daquela sombra que você só vê a sombra, né? Mas procura um pouquinho que a luz está lá. Deixa eu ver se tem mais aqui. Estamos acabando. Como é que eu estou indo? Tá dando para ir? Falta um monte. Vamos lá. Então, toda vez que nós nos sentimos contrariados, feridos pela vida, esquecidos pela providência, devemos lembrar que nós somos privilegiados.
nesse mundo que nós estamos vivendo, onde não dá para sair voando, isento de pagar os débitos, né? Nós temos que dar graças a Deus e temos tido a oportunidade de saudarmos os nossos débitos. Agora, que dirá daquela pessoa que deve... Vamos dar um exemplo aqui. Como é que é seu nome? Clarice. Larissa. Eu chego na Larissa e falo, Larissa, tô mal, menina, devendo... Somos íntimas, tá? Vamos falar que a gente é amiga, tá? Não, irmã. Amigo não empresta dinheiro. Irmã, talvez também não me empresta, não. É uma foto que você é muito boazinha. Larissa, me empresta aí um dinheiro para pagar uma conta. Ai, eu protesto meu nome, né? Aí a Larissa vai, pensa 2 vezes e fala, tá, quanto você precisa? Aí tá, ela pega e me empresta. Olha, mês que vem eu te pago. 13º. Quer emprestar dinheiro com promessa de pagamento? É em dezembro. Parece que 13º está chegando. Aí você se empolga, você empresta para saber que a pessoa vai receber a 13º, mas não vai pagar você mesmo. Aí eu falo para você que eu vou te pagar, passa 13º, passa janeiro, fevereiro, e fico evitando de encontrar com você, porque é chato, estou devendo, né? Daqui a pouco eu chego nela e falo, Larissa. Aí ela fala, nossa, vai pagar. Aí eu falo assim, olha, não deu. Aquele dinheiro do 13º foi tudo com doença. Mentira. Não? Desculpa, melhor não tem, né? Você não me emprestar mais R$50 para pagar a luz hoje? Pô, vamos pensar aqui. Vai lá. Depois eu te pago. Aí eu já pedi dinheiro lá em dezembro. Passou janeiro, fevereiro, não paguei. Aí chega março, em vez de eu pagar, eu vou pedir mais? Não seria bacana se a Larissa chegasse e falasse assim, Cleo, olha, eu não vou te emprestar mais 50 não, mas eu vou te fazer uma proposta bacana. Eu te emprestei 100, paga em 10 vezes. Pode ser? Ó, que propostona, não é? 10 vezes. Se eu for esperta, eu vou aceitar a proposta dela para pagar em 10 vezes. Mas eu aceito se eu quiser. Mas eu posso insistir nos 50 ainda? Me endividar um pouco mais? Ou ela pode falar assim, ó, em vez de você me pagar os 100, paga aí 50 em 5 vezes. Irrecusável. Assim é a proposta do Papai do Céu com a gente. Quando você reencarna. Fala, olha, você tá mal na fita. Mas eu vou te dar uma condição de você pagar os seus débitos de uma forma mais amena. Vou te colocar numa condição para você servir, trabalhar, ajudar, ser caridoso. Vamos abater aí em suaves prestações? Vamos? Aí, além de você não aceitar a proposta, você ainda se compromete mais ainda. Além de não ajudar, você acaba fazendo uma arruaça, acaba comprometendo a sua encarnação com atos que você não deveria cometer. Então, quando Deus nos convida para acertarmos as contas, não é pagar nada para Ele, é para você se quitar. Para você estar numa condição melhor. Para você estar numa condição tal que você possa atrair boas energias e não o contrário. Porque o seu estado é que vai atrair a energia condizente com aquilo que você está vivendo. Não dá para eu atrair uma coisa boa se eu não estou emitindo coisa boa. Os idênticos se atraem, não é o contrário, não. Né? Então, tem nossos irmãozinhos que nós não temos condição de ver aqui na casa quantos desencarnados tem aqui. Mas, para começo de conversa, tem o dobro. Que cada um veio com um mentor, certo? Então, aqui já começa sendo o dobro. E aqueles que a gente traz com a gente para serem tratados? E aqueles que já são nossos amigos leais, além dos nossos mentores, que também vêm com a gente? Aqueles que vêm para aprender, para serem tratados nas câmaras de passe. Não é privilégio nosso. Aqui é uma casa de tratamento, tanto para encarnado como desencarnados.
Então, do mesmo... Tem uma passagem para... Tem muita gente para tomar passe ainda, doutor? Tem? Paulo de Tarso, quando esteve por aqui, ele não conheceu Jesus, mas ele fez um trabalho maravilhoso, porque foi um dos apóstolos que mais divulgaram o Evangelho de Jesus, foi ele mesmo sem conhecer Jesus. Vai lá, meu irmão. E aí ele escrevia cartas, dando conselhos, num carinho com as pessoas. Sabe, ele via o sofrimento daquelas pessoas e via a necessidade deles despertarem para uma realidade melhor, para serem pessoas melhores, né? E aí ele mandava recado nessas cartas. Numa dessas cartas ao Coríntios, ele escreve assim: filhinhos, filhinhos, ouçam-me, olhos atentos os observam. Filhinhos, ouçam-me, olhos atentos os observam. O que ele quis dizer com isso? Fiquem atentos porque tem lado luz e o lado sombra. Em nós existem os dois lados, o lado luz e o lado sombra. O que se destaca vai atrair por si. Se eu tenho mais sombra em mim, eu vou ter mais companheirinhos das sombras comigo. Se eu tenho mais luz comigo, obviamente eu vou ter mais companheiros da luz comigo. Então depende só de mim. Só de mim. Sim, o importante é você se conhecer, se olhar, se observar. Mas sabe o que é isso? É o orgulho que eu falei ainda agora. A gente ainda é orgulhoso e não consegue enxergar. Você sabe que eu sempre brinco que a gente deve colocar um espelhão bem grande assim e se olhar. O espelho é a consciência. Quando eu tenho a humildade para conseguir me olhar como eu sou, eu estou a um passo de me corrigir. Um exemplo, o senhor vai fazer ela barba, parar a barba lá no coisa lá, né? Se o senhor não percebeu que tem que parar a barba, ela vai ficar crescendo, 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 o senhor não vai nunca parar a barba. É um exemplo, assim, básico, mas para a gente focar no que eu quero melhorar. Se eu estou me ressentindo muito, bicudinho o tempo inteiro, o que está acontecendo? Que raio de milindre é esse? Tem que trabalhar nisso. Mas eu tenho que ser sincera comigo, admitir que não está bacana, e para começar a reforma. Quando você vai reformar a sua casa, você vai chegando quebrando tudo sem saber o que vai fazer? Quem é engenheiro arquiteto aqui? Não é? Aí não precisa ser engenheiro nem arquiteto, mas você quer... Aqui, por exemplo, a gente reformou aqui nessa linha. Tem uma ideia do que quer fazer, não adianta você chegar para reformar. Mas fazer o quê? Não sei. A reforma não chega sozinha. Tem que ter planejamento, foco, vontade e comprometimento e acompanhamento. Não adianta falar assim, vou melhorar e larga, Deus dará. Não monitora. Não monitorou, danou-se. Então, nesse capítulo que eu falo, bem-aventurados os pobres de espírito, é quando você se olha e vê a sua limitação, o que você precisa se arrumar, que você tem essas deficiências, mas que você pode melhorar. Porque eu quero melhorar. Agora, se eu chegar para você e falar assim, melhora aqui, e ela não quiser, pode vir o mundo inteiro falar para ela melhorar aqui. Da mesma forma que se ela estiver no certo e vier o mundo todo falando para ela fazer o contrário errado, se ela não quiser fazer errado, ela não vai fazer. Assim é a influência da luz e da sombra. Quando Paulo falou, cuidado que olhos atentos te observam, é que assim, na intimidade você nunca está sozinho. Tem sempre alguém te olhando. Tem sempre alguém com a cadernetinha lá. Tic, 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 tic. Fez o bem? Tic, 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 caderneta. Fez o mal? Tic, 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 tic. Cada um vai responder por seus atos. Bons é mais luz. Atos ruins, consequentemente, não é a luz que vai te acompanhar. E os nossos amiguinhos, quando percebem, porque há uma demanda muito grande, principalmente nesse momento de transição planetária, que as pessoas se debandem para outros
lugares que não sejam os bons. Vocês podem observar aí o que está acontecendo no mundo, né? A demanda que é, e o convite que passa que nem um rolo compressor sobre todo mundo, convidando você a sair dessa linha da espiritualidade maior e cair na linha da materialidade e da imoralidade. Porque a oferta é maior. Se eu não tenho essa consciência de que eu terei uma recompensa em ser bom, o mal diz para você assim, olha, eu te dou a recompensa para você ser mal. E você é seduzido. Porque você não vai entender que aquilo é mal. Você vai entender que aquilo é uma coisa que te seduz. É bom para mim isso. Eu quero isso para mim. Lá na frente você vai ver que não é bom. Então os nossos irmãozinhos que não se agradam com a luz vão estar sempre te sugerindo conselhos. Então, como o senhor falou, temos que saber o que está acontecendo com a gente. Que pensamento está me visitando? Que sentimento está sendo comum em mim? E as minhas atitudes no dia a dia estão sendo muito repetitivas nesse sentido? Não está bacana. Mas também a gente não pode se culpar tanto, porque você vai ter uma hora que você cai e na outra você levanta. O importante é levantar e persistir e não cair. Não pode acostumar a levar tombo. Né? Acostumou a levar tombo, que delícia. Vai ter botar um colchão para cair assim, mais confortável. Adorei cair. Puff. Né? Vira um hábito o errar. Então nós precisamos sim essa responsabilidade em nos olhar, em transformar a nossa vida, em ver como é que está a nossa relação em casa. Não é? Os desafios que a gente vive no dia a dia nos mostram claramente o que nós precisamos fazer. O que não está bacana? É claro, a experiência mostra claro. Só não percebe quem não quer ver, quando o orgulho não deixa ver. Mas sabendo que eu sou passível de cair, é um ato de humildade, porém, eu não posso me acostumar com isso. E quando eu cair, lembrar-se. Quando você cai e tem alguém do teu lado que você confia, o que você faz? Estende na hora a mão. É ou não é? Faça isso com Deus. Pede a Ele, Deus, sem você não dá para dar um passo aqui. Eu vou lamber o chão por mais não sei quanto tempo. Não levanto daqui de jeito nenhum. Me ajuda a levantar, vai. É uma oração? É. Das mais sinceras. Esquece Pai Nosso, esquece reza decorada. Não estou falando para não rezar o Pai Nosso, não. É porque ainda hoje ele estava falando lá que nós nos acostumamos a repetir palavras sem pensar no que eu estou falando. E a oração sincera e humilde agrada a Deus. Como é que é seu nome do casal lá no fundo? Gustavo. Gustavo, quando a gente é sincero na expressão de um pensamento, de uma opinião, essa opinião ela passa mais clareza, não é? Porque você não está usando subterfúgios, nem inventando palavras. Você está do coração, está se expressando do coração. Assim é a oração espontânea também. Não precisa ter aquelas palavras decoradas, nem precisa ser extensa. Às vezes uma frasezinha. Senhor, sem o Senhor não dá. Faz. Submissão. Pobre de espírito, não está se achando. Está reconhecendo que sem a ajuda dele você não vai conseguir. Ao passo que o orgulhoso diz, eu vou sair dessa porque imagina... E aí ele fica remoendo e não sai do lugar, porque a misericórdia não alcançou, porque o orgulho barrou. Né? Fala alguma coisa, povo. Aí, me ajuda aí. Alguém tem alguma coisa para dividir com a gente? Vamos falar aí de experiências. Fala, Gilberto, alguma coisa? Não, mas aí, todo mundo tem alguma coisa para falar, né? Para dar de exemplo. Casal, você, outro casal da frente. Você, bonitona. Fala. Essa
eu tenho certeza que todo mundo, em algum momento dessa encarnação, já se colocou frente a algo maior no momento de dificuldade da sua vida. Até quando a gente é criança e não tem noção da grandiosidade ou da gravidade de uma situação, uma criança às vezes pede para o Pai do Céu um presente de Natal. Na inocência dela, ela pede com o coração. Ela quer um presente de Natal. É uma oração que ela faz. Pai do Céu, coloca um presentinho na meia, não sei o quê, né? Coloca um negocinho lá na árvore para mim. Então, é essa conexão de entrega e confiabilidade que faz a gente ser colocado nessas bem-aventuranças. De pobre de espírito por achar que você precisa do outro. Precisa desse ser grandioso que você às vezes nem sabe que nome tem, nem sabe ao certo se existe, só que você sente no seu coração a presença dele. Tinha um senhor também para fechar aqui, que não precisa você ser espírita, não há necessidade de sermos espíritas, nem de termos uma religião nesse mundo. A religião ainda é necessária para nos direcionar, porque nós somos muito dispersos. Então, criar um filho dentro de uma religião é uma base que você dá. Aí ela vai escolher que religião que ela quer, ou não escolhe nenhuma. Mas a presença divina já está em nós desde antes. Isso é algo imutável. O mais cético acredita nessa força. Pode não saber que nome tem, mas acredita. E aí, que Deus existe em todos os lugares, né? E essa pessoa que trabalhava comigo lá no INPE, um cientista, cético até o limite. Um dia ele chegou na minha mesa, eu estava com o evangelho, né, e falou assim, você acredita nisso? O cara culto, porque não é porque ele não acreditava que ele não soubesse. Você acredita nisso? Eu falei, eu acredito. Sem graça, né? Que pensa? Né? Ainda nem sabia muita coisa da doutrina, falei, tomara que ele não puxe assunto. Né? Tomara que ele não puxe assunto. Aí ele falou assim, pois é, para mim não altera nada, não me toca. Então tá bom. Aí um dia chegou lá uma senhora e falou assim, eu queria falar com o doutor fulano. Aí eu falei, fui lá chamar, ele não estava, a secretária dele estava lá, fui lá, vai falar com a secretária dele e fui junto. Aí a senhorinha foi lá e falou assim, olha, eu vim aqui para trazer a conta de luz para o doutor fulano, para agradecer a ele que ele já pagou uns 5 para mim, mas eu ainda preciso dessa. Ele era espírita? Tinha religião? Mas fazia vontade do pai? Fazia. Depois mais para frente fiquei sabendo que ele liderava uma horta comunitária aqui no Jardim da Granja, no Pague Meia Lua, Jacareí. E depois fiquei sabendo que ele mantinha a sala dos alunos de doutorado e mestrado toda semana com frutas, com legumes, com bolo, com suco, porque os alunos estavam de barriguinha cheia para aprender, para estudar, para aprender. E ele acreditava em alguma coisa? Não, mas fazia a vontade do pai. Certo? Então vai chegar um dia que não vai precisar religião nem nada. Ele vai estar desperto para essa realidade. E para finalizar, diz que Deus mora em todos os cantos. Mas o lugar que Ele mais habita, que Ele adora, é aqui, no coração da gente. Tá bom? Vamos encerrar então?